Olá, estudantes do 8º ano, eu sou a professora Alceni e na aula de hoje nós vamos relacionar porcentagem com sua representação fracionária. Nós vamos resolver e elaborar problemas que envolvam porcentagens. Você lembra o que significa porcentagem? Você lembra alguma situação do dia a dia em que utilizamos o conceito de porcentagem? Vamos relembrar aqui comigo. Relacionamos a expressão por cento, nós lemos assim, por cento, com as frações de denominador 100. Observe comigo, taxa percentual, 80%, é o mesmo que 80 divididos por 100, que fazendo essa conta, 80 divididos por 100, eu encontro a forma decimal, 0,8. 40%. São 40 divididos por 100. Resolvendo essa conta, 40 divididos por 100, eu encontro 0,40. Então, eu tenho aqui taxa percentual, fração percentual e forma decimal. Muitas vezes eu encontro o valor, a resposta, a resolução do meu problema na forma decimal e preciso transformá-lo para a forma percentual. Como é que eu faço isso? Multiplico por 100, né? Se eu da fração percentual é uma divisão, o contrário aqui vira a forma percentual de taxa percentual. Já vamos começar com praticando. Na turma do 7º ano que Laís estuda A, existem 28 estudantes. Desse total, 8 usam óculos. Qual é a porcentagem de estudante que usam óculos em relação ao número total de alunos da turma? Eu já volto com a resposta.
Conseguiram chegar a uma conclusão ou conseguiram resolver? Pessoal, aqui existem diferentes estratégias de resolução. Como eu sempre falo, estando certo o resultado, não importa a estratégia, não importa o caminho matemático que você usou para chegar naquele resultado. Vamos dar uma olhada aqui numa das soluções que poderia acontecer. Então, o que eu queria? Na turma de 7º ano que a Laís estuda, existem 28 estudantes. Desse total, 8 usam óculos. E eu queria descobrir, eu quero saber qual é a porcentagem de estudantes que usam óculos em relação ao total de alunos. Primeira maneira que me vem à mente é utilizar uma razão. O que essa razão está me dizendo? Que de 28 alunos que existem na turma, 8 usam óculos. Então, para cada 28 alunos, 8 usam óculos. Então, isso é uma razão. Lembra o que é uma razão? É uma divisão. Mas há outras estratégias de resolução. Uma delas é utilizando a razão, mas fazendo o quê? Esse cálculo, essa divisão agora. Eu vou dividir 8 por 28. Pessoal, lembra que 8 divididos por 28. 8 é menor que 28. O que eu tenho que fazer na divisão? Quando eu tenho um número menor, eu preciso usar do artifício. Eu tenho que fazer esse número ficar maior que esse. Eu venho aqui e faço o quê? Acrescento um zero, mas eu preciso aqui embaixo também colocar um zero, vírgula, né? Eu não posso surgir com esse zero do nada para poder dividir 80 por 28, sem aqui embaixo eu colocar o zero, vírgula alguma coisa. Agora sim, eu vou ter 80 dividido por 28. Isso dá 2. 2 vezes 28, 56. Faça a subtração. 80 menos 56, 24. Opa, 24 é menor que 28. O que eu posso fazer? Será que eu tenho que colocar mais um zero e uma vírgula aqui? Claro que não, né, gente? Agora eu só vou acrescentando zeros. Vocês não conhecem um número que tenha 2 vírgulas. Presta atenção aqui para não cometer esse erro. E eu continuo a minha resolução até que eu chego a um número aproximado de 0,2857. Poderia continuar essa divisão? Sim, eu não sei quantas casas decimais teria, mas com 4 casas depois da vírgula já me dá uma precisão muito boa. Então, a razão é aqui, 0,2857, que é a razão entre quem? A quantidade que usa óculos e o número de alunos que eu tenho na minha turma. Se eu agora arredondar, aproximar, lembra, esse símbolo igual com o tio em cima é aproximadamente. 8 dividido por 28 me dá 0,286. O que eu faço? Multiplico em cima por 100, divido embaixo também por 100. Tenho 3 casas decimais, multiplico por 100. Divido por 100. Vou ficar com 28,6 dividido por 100. Isso equivale a 28,6%. Então, qual é o percentual de alunos que usam óculos? 28,6%. Eu encontrei a razão percentual. Outra possibilidade de resolução é utilizar a regra de 3, onde o total de estudantes será representado por 100%. Eu gosto mais dessa, eu gosto muito de usar a regra de 3. Como é que fica isso? Lembra lá, eu tenho uma turma com 28 estudantes e 8 usam óculos. O que eu estou querendo descobrir? Eu quero descobrir quanto representa 8 alunos em porcentagem sobre 28. Pessoal, regra de 3, eu tenho que ter as duas grandezas. Uma delas é número de alunos, a outra é porcentagem. 28 representa o quê? O todo, 100%, a quantidade total de alunos que eu tenho na sala. 8% representa o quê? A quantidade que usa óculos. Eu preciso descobrir, e é o que eu quero descobrir, o X da questão, né? Quantos por cento representa 8? Bom, tendo uma regra de 3, eu sei que essa regra de 3 é diretamente proporcional, basta eu fazer o quê? Multiplicar cruzado, né? Mas assim, ó, quanto menor o número de estudantes, menor será o percentual. Nessa situação, as grandezas envolvidas são diretamente proporcionais. Como eu já tinha falado, se eu aumentar o número de estudantes, aumenta a porcentagem. Quer dizer, se eu tiver mais alunos usando óculos, aumenta essa porcentagem.
Feito isso, eu posso montar a proporção. 28 está para 8, da mesma maneira que 100 está para x. Né? Se elas são diretamente proporcionais, é assim. Quando é inversamente proporcional, muda um pouco esse cálculo. Aí, posso usar a tal da multiplicação cruzada, ou multiplicação em x, que a gente fala tanto. Vou fazer o quê? 28 vezes x é igual a 8 vezes 100. 28x é igual a 800. X igual, o 800 permanece do lado direito, o 28 que estava multiplicando passa a dividir. X igual a aproximadamente 28,6. O que acontece? Eu dividi 800 por 28, eu já estou aqui com o resultado em porcentagem. Então, eu não preciso ainda multiplicar por 100, como na outra estratégia que nós utilizamos. Muito bem. Como existem diferentes estratégias de resolução, nós temos que chegar ao mesmo resultado. Mudar a estratégia não me dá o direito de chegar a um outro resultado, né? Vocês têm que lembrar isso. Não importa o caminho, importa que o resultado é o mesmo. Tanto faz a estratégia que eu for usar. Nos dois, nós provamos que o resultado foi o mesmo. Então, aproximadamente 28,6% dos alunos da classe usam óculos. Tranquilo? Agora, o praticando é com vocês. Em um campeonato de futebol feminino, a equipe de Renata ganhou 24 jogos dos 30 que disputou, e a equipe da Jéssica ganhou 21 jogos dos 28 que disputou. Expresse a taxa percentual de vitórias de cada equipe. Eu já volto para ver a solução.
Pessoal, nós temos que resolver esse praticando. O que ele estava pedindo para a gente mesmo? Em um campeonato de futebol feminino, a equipe de Renata ganhou 24 jogos dos 30 que disputou. E a equipe da Jéssica ganhou 21 jogos dos 28 que disputou. O que ele está querendo? Que a gente expresse a quantidade percentual de vitórias de cada equipe. Nós vamos começar a resolver a equipe da Renata. E vamos usar a regra de 3, que como eu falei para vocês, a regra de 3 é mais fácil, gente. Ela já dá para nós o resultado em porcentagem. E eu sou da seguinte opinião, quanto menos cálculo, menos multiplicação, menos divisão nós precisarmos fazer, se a gente achar um caminho mais fácil, menos chance da gente cometer algum erro ou algum engano na hora das contas. Então tenta sempre ir pelo caminho mais fácil, economizando multiplicações, divisões, além de ser mais rápido, né? Se torna mais eficiente porque a chance de errar diminui. Então vamos fazer aqui por regra de 3. Primeira coisa que a gente tem que fazer é o seguinte, organizar os dados num quadro. A equipe da Renata vai ficar assim, ó. Número de jogos e porcentagem são as duas grandezas. A gente já viu que sempre que se tratar de porcentagem, nós vamos ter grandezas diretamente proporcionais, ou seja, a porcentagem aumenta na mesma proporção que aumenta o número de jogos, ou seja, a quantidade que ela ganha aumenta na proporção percentual em relação ao que ela jogou. Então nós temos assim, número de jogos 30 equivale a 100%, foi o tanto de jogos que a equipe da Renata disputou. 24 equivale a quanto por cento? Porque ela só ganhou 24 e é isso que eu estou querendo descobrir. Como são grandezas diretamente proporcionais, nós vamos poder usar a regra de 3. Mas vamos montar agora a tabela da equipe da Jéssica. Vamos lá. A Jéssica, a equipe dela só disputou 28 jogos, que representam então o meu 100%. E ela ganhou 21 jogos, que representa X. Agora sim, eu vou poder fazer os cálculos. Está aqui a equipe da Renata. Está aqui a equipe da Jéssica representada. Vamos montar então as proporções. Como são diretamente proporcionais, 24 está para 30, da mesma maneira que x está para 100. Ou seja, 24 divididos por 30 é igual a x sobre 100. Na equipe da Jéssica, 21 está para 20, sobre 28 está para x sobre 100 da mesma maneira. Mantenha a proporção. Significa o quê? 21 sobre 28 é igual a, ou 21 dividido por 28 é igual a x divididos por 100. Resolvendo agora essas duas equações matemáticas. Vou usar a técnica de multiplicar por x, faço 30 vezes x é igual a 24 vezes 100. Uma dica aqui para vocês, sempre comecem multiplicando aonde eu tenho a incógnita, o x, para já deixá-la do lado esquerdo da equação e facilitar a vida. Lembra? Menos cálculo, menos troca de lado, menos chance de erro. Então eu começo sempre fazendo a multiplicação que eu tenho a incógnita. Vai ficar como? 30x igual a 2.400. X igual a 2.400 divididos por 30, x é igual a 80, 80%. Então a equipe da Renata venceu 80% dos jogos que disputou. E a equipe da Jéssica? 21 está para 28, assim como x está para 100. Fazendo a multiplicação cruzada e começando por onde eu tenho a minha incógnita, fica 28 vezes x é igual a 21 vezes 100. 28x igual a 2.100. X vai ficar igual a 2.100 divididos por 28. Fazendo essa conta, eu vou encontrar que x é igual a 75%. Então, a equipe da Jéssica ganhou 75% dos jogos que disputou. Qual das duas equipes venceu mais? Qual das duas equipes teve um aproveitamento melhor? A gente vê isso muito em partida de disputa de futebol, né? Qual dos times teve um aproveitamento melhor? Tá aqui, ó. É esse o cálculo que é feito. Falando de futebol, eu posso saber quantidades de jogos e quantos ganhou, quantidades de gol por partida, qual o aproveitamento, sempre em porcentagem. O que vimos na nossa aula de hoje? Relacionamos, aprendemos, relembramos a relacionar porcentagem com sua representação fracionária.
e resolvemos e elaboramos problemas que envolvem porcentagens. Espero que vocês tenham gostado e até breve.